Bom, muito boa noite a todos e a todas. É com muita satisfação que nós damos início a esse seminário virtual sobre crimes cibernéticos e hackers transnacionais, a visão do direito internacional. Para participarem aqui conosco hoje, nós contamos com o sócio fundador de LBCA, Solange Camargo, que é o escritório que está patrocinando esse evento. Contamos também com a presença da doutora Raquel Botelho Santoro, da doutora Maria Rosa Lola e do doutor Vladimir Aras, do Ministério Público Federal. Para que nós consigamos, então, enquadrar esse tema, eu gostaria de iniciar essa nossa rodada de conversas pedindo à professora Maria Rosa que faça algumas considerações sobre o tema da cooperação jurídica internacional, os aspectos relacionados a conflitos de jurisdição, como é que eles se organizam no espaço cibernético, né, no chamado cyberespaço, e as dificuldades que o Brasil tem enfrentado, então, para conseguir fazer com que eventuais decisões nessa temática, ou nesses casos de hackeamento e de crimes cibernéticos, possam produzir os seus efeitos que eventualmente dependem de efetivação na jurisdição externa. Então, Maria Rosa, muito obrigado pela sua presença e tem a palavra para iniciarmos essas considerações que todos faremos. Bom, obrigada, professor Gustavo. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, agradecer a disponibilidade do LBCA em ser host deste evento, né? Agradecer a companhia sempre muito frutífera dos colegas e amigos Vladimir Aras, Raquel Botelho, Solano de Camargo e professor Gustavo Mônaco. Bom, eu acho que aquilo que não parecia muito ordem do dia ou assunto comum, como era a questão cibernética ou a questão de transferência de dados, já virou muito mais coloquial do que a gente podia imaginar. Hoje, principalmente na pandemia, a gente se deu conta de que a nossa realidade foi absolutamente possibilitada, foi ricamente expandida pela questão da tecnologia. Se a gente pensasse em uma pandemia como essa há 20 anos, talvez a gente só pudesse mandar e-mail, né? Então, a gente percebe, a gente vive, experimenta e aprende a cada dia uma nova dimensão dessa realidade, vamos dizer, não física, essa realidade etérea, essa realidade que não é palpável, mas é visível e concreta. Infelizmente, não são só as benesses desse sistema que a gente verifica. O que se tem visto também, e que preocupa muito as autoridades, principalmente, são oportunistas que se valem desses canais e desses instrumentos para praticar crimes chamados, ou ilícitos chamados crimes cibernéticos. E até para além da questão do crime, eu acho que o ciberespaço, ou esse espaço, essa nuvem de informações e de comunicação que a gente tem vivido, possibilita também para nós, do direito internacional privado, um questionamento, uma reflexão muito interessante, muito importante, que diz respeito vamos dizer, o contorno do direito internacional privado. O contorno, a formatação das instituições. E a formatação, veja, já é uma palavra com inspiração em informática, né? Já é uma inspiração no ciberespaço. Por quê? Porque o nosso direito foi construído a partir de paradigmas e de pilares concretos, físicos, né? Territoriais, palpáveis.
A gente fala em soberania limitada à jurisdição, a gente visualiza ali o rio, a cerca, sei lá o que, da fronteira física, né? Então, a gente pensa sempre na questão do direito internacional privado como um problema corpóreo, né? Um extraditando que você pede, né, para que venha para o Brasil responder aqui pelos crimes que cometeu, ou uma prova que está em outro país, você pede cooperação jurídica para aquele país, ou você tem um ilícito cometido aqui, uma testemunha no exterior, você precisa do auxílio daquela jurisdição para ouvir aquela testemunha. E quando a gente pensa hoje nessa nossa realidade cada vez mais virtual, a gente percebe que existe um descompasso entre esse paradigma e a realidade do ciberespaço e a realidade da nuvem. Será que faz sentido ainda a gente se apegar ferro e fogo aos mesmos princípios de conflito de jurisdição, de soberania, de territorialidade e de extraterritorialidade? A informação, o dado, essa informação etérea que circula na internet, os nossos dados, eles circulam nesse ciberespaço, nessa nuvem, tem o dom da ambiguidade, né? Tem o dom de estar aqui, estar ali e num terceiro lugar. Então, será que faz sentido a gente se conformar como a gente se conforma sempre na ideia de territorialidade? E aqui também, para quem talvez não conheça tanto de direito internacional privado, a gente sabe que um problema de direito internacional privado é um problema da vida comum, problema do direito, perpassado por um elemento jurídico significativo, um elemento estrangeiro significativo. E esse elemento pode atrair, ao mesmo tempo, a aplicação de uma lei estrangeira e uma questão de competência, né, ou de jurisdição. Mais de um Estado competente, nenhum Estado competente, enfim. Mas também a questão da lei. E será que isso faz sentido? Será que hoje a gente pode tratar todas as questões do ciberespaço, todas as questões da nuvem, todas as questões de transferência de dados e de informações como sendo física? Será que não seria mais fácil, mais eficiente, talvez até mais adequado que a gente pensasse, por exemplo, em aonde esses atos, esses fatos, essas informações repercutiram, quem eram as partes, muito mais do que tentar adivinhar uma nacionalidade do ciberespaço, que é isso que a gente faz. A gente tem um problema, como teve agora, por exemplo, no tão comentado inquérito do Supremo Tribunal Federal, inquérito das fake news. Se você tem uma questão que reverbera no Brasil, repercute no Brasil, agentes dessa comunicação brasileiros, e você tem que acionar uma jurisdição estrangeira simplesmente porque a empresa que é a plataforma tem sua sede no exterior. Será que esse é o melhor regramento? Será que isso faz sentido? Será que, por outro lado, a gente pode abandonar de uma vez a principiologia física, territorial, e pensar se arvorar sempre uma nacionalização do problema? Será que isso não é também aquele problema de direito internacional privado da unilateralização das questões? Então, a gente está hoje nesse limbo e nessa fronteira, também com o perdão do trocadilho, em que a gente se encontra diante de um elemento novo, com características novas, que a gente vem tratando como se fosse um elemento físico. E ele não se adequa, né? Ele não cabe perfeitamente. Mas ainda está em construção aquilo que a gente vai poder definir, e as convenções, e os acordos, e as próprias leis internas estão sendo revistas, para que a gente possa, então, melhor tratar essa questão. Me parece que nenhum dos dois extremos seria adequado, nem a gente tratar como meramente uma questão física, que não é,
e nem nacionalizar por inteiro seria, do ponto de vista do direito internacional, um ato de intolerância, de desrespeito às outras jurisdições envolvidas. Professor Gustavo, então, louvando mais uma vez essa iniciativa e agradecendo muito ao professor e aos colegas, eu passo a palavra de volta. Eu estava aqui refletindo o que você falava, Maria Rosa, e eu acho que, de fato, essa temática do espaço, assim como a temática do tempo, nessa realidade que a qual nós fomos arremessados em razão da pandemia, né, que acelerou, outro dia até meu filho veio me mostrar uma dessas piadas que circulam pela internet, ele dizia, ninguém fez mais pela área de TI da sua empresa do que o coronavírus, né? O TI foi obrigado a se adaptar a essa nova realidade. E isso vem tanto para o bem quanto para o mal, mas, do ponto de vista, seja do direito internacional privado, seja do direito intertemporal, esse aspecto dos conflitos de leis perde muito daquilo que nos dava uma certa segurança dentro da insegurança que o direito dos conflitos sempre gerou. Eu costumo sempre dizer que um contrato entre ausentes não é mais o contrato entre ausentes no tempo, ele pode ser um contrato entre ausentes no espaço, mas não será um contrato entre ausentes no tempo, porque essa relativização permitida por plataformas como essas, que nos põem todos ao mesmo tempo no mesmo cyberespaço, leva a algumas questões novas que a gente vai precisar enfrentar. No entanto, como nós temos aqui uma temática ligada a direito penal, nós temos a necessidade de configuração, vamos dizer assim, dos tipos penais e das questões relacionadas à própria configuração do crime e à configuração da jurisdição brasileira que precisam ser encaradas. Então, agora eu vou começar a ouvir os nossos colegas da área criminal, né, que trabalham com direito penal, e vou começar pela doutora Raquel, e queria perguntar, Raquel, se a disciplina desses crimes cibernéticos, né, como é que ela se dá na jurisdição brasileira e o problema da competência para o processamento desses atos delituosos que muitas vezes são praticados numa jurisdição muito distante da nossa, mas produzem os efeitos aqui a partir desses atos indevidos. Então, por favor. Boa noite, professor Gustavo. Obrigada mais uma vez pelo convite. Boa noite, Solano, meu amigo querido, Maria Rosa, também sempre presente com a gente nos eventos, e doutor Vladimir, muito prazer, e obrigada pela sua companhia aqui hoje. Bom, de acordo até com o que a professora Maria Rosa já falou, esse descompasso que a gente vê no direito entre a questão da territorialidade, do espaço físico, que hoje não é mais tão assim, ela é refletida no nosso, de fato, no nosso ordenamento, bem especificamente, inclusive, na questão do direito penal, principalmente quando a gente vê que a matéria no direito brasileiro ela é prevista de forma bastante ainda insípida. Então, assim, o que a gente tem hoje de lei de crimes cibernéticos é a tal da Lei Carolina Dickmann, que é uma lei de 2012, que incluiu 3 tipos penais no Código Penal, que são, assim, bem genéricos, e aí um deles é o tipo do artigo 154A, que é a invasão de dispositivo informático, então que seria o que a gente entende como hackeamento, e aí ele explicita que é a invasão do dispositivo informático sem que haja autorização e que, para tanto, tenha havido alguma